Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. CIPACast está no ar, em clima de feira. Isso, Feira FISP 2024. Do meu lado, nada mais, nada menos que o nosso amigo que traz a solução para os profissionais da saúde e segurança. Gestão de terceiros. Esse assunto me deu tanta dor de cabeça, meu amigo, e você vem agora com a plataforma, o eHandle, trazendo toda essa gestão, todos esses cuidados. Eu queria que você falasse um pouquinho desse recurso, dessa inteligência artificial a favor da prevenção de acidentes. Boa, tudo bem, Paulo? Faz tempo que a gente não se fala, é um prazer enorme estar aqui com você. É um sofrimento fazer gestão de terceiros, principalmente para quem está na ponta ali como técnico de segurança, que tem que olhar uma dezena de documentos, às vezes pode falar até umas centenas em alguns casos de documentos todos os dias para garantir que a saúde ocupacional está em dia dos seus prestadores de serviço, para garantir que o cara pode subir na escada, quem deveria subir na escada, que os atestados estão de acordo com o que deveria. Cara, isso dá um trabalho enorme, né? Então, a nossa proposta aqui nada mais é do que garantir com que essa trabalheira toda não seja mais necessária. Ou melhor, a gente faz esse trabalho por vocês e aí a gente não faz esse trabalho com pessoas. A gente usa inteligência artificial para garantir que essa análise dos documentos, por exemplo, cruzar um PCMSO com um atestado de saúde ocupacional, cara, a inteligência artificial faz, não precisa que ninguém fique olhando para esses documentos. Então, nossa proposta sabe aquele tempo perdido que agrega pouquíssimo valor? Acabou. Agora vamos fazer tarefas que agreguem muito valor. Aquele papel que eu acho que todo técnico de segurança ou todo engenheiro de segurança está muito afim de fazer, que é trazer segurança para o ambiente, né? É isso aí, gente. Com muito lamentar, alguns anos atrás eu tinha essa experiência negativa de ter que ficar, e eu fiquei boa parte do meu, você lembra? Fiquei boa parte do meu tempo como técnico de segurança recebendo piso salarial para cuidar de papel. E muitas vezes acontecia, Rodrigo, eu não tinha a condição de fazer o que tinha que ser feito para a prevenção de acidentes. Redução de números, índices estatísticos, né? E eu estava ali, debruçado em cima de um PCMSO, olhando se tinha cruzamento com o ASO, se o PCMSO ele falava com o PPRA, que era da minha época, hoje é o PGR. E tudo isso ainda existe ainda no mercado, pelo estudo de mercado que você vê, a maioria já tem uma plataforma, o eHandle, fazendo esse trabalho, ou é a menor das partes? Na verdade, você ainda tem muito disso que você mesmo narrou, o que você tinha alguns anos atrás, ainda a gente tem muito ainda presente. E acho que assim, se eu olhasse talvez para 3 ou 4 anos atrás, a gente não precisa ir muito longe. Quando a gente falava de inteligência artificial ou falava de robôs, as pessoas até tinham algum nível de receio. Pô, será que isso aqui funciona? Tinha uma resistência enorme. Será que isso funciona ou não funciona? Acabou. Hoje você vê inteligência artificial reproduzindo o seu rosto e falando com a sua voz, com a sua língua. Não dá mais para não acreditar que inteligência artificial possa ler um documento como, por exemplo, o PGR que você citou, entender o que está dentro do PGR, cruzar essas informações com o PCMSO e depois ainda cruzar lá com o que está no ASO. Então é como se eu estivesse dizendo assim, olha, o engenheiro de segurança ou até o médico detectou lá os riscos no PGR. Legal, estão os riscos elaborados ali, de acordo com cada GHE ou de acordo com cada profissão efetiva que está ali dentro daquele PGR. E circunstancialmente você deveria ir lá para o PCMSO e dizer assim, olha, primeiro, todos aqueles grupos estão também aqui dentro do meu PCMSO? Putz, isso dá um trabalho enorme. Às vezes você pega a PGR que tem 180 páginas, 80 páginas. Como você vai garantir que você vai olhar cada um dos grupos, entender quais eram os riscos elaborados? Aqueles riscos estão também refletidos no PCMSO? Cara, esquece. A eHandle, junto com uma base tecnológica de inteligência artificial, reconhecimento óptico de caractere e robôs, que é o que a gente chama de RPA, a gente consegue garantir a leitura de um documento. E não importa se ele tem 5 páginas, 1 página, ou ele é super complexo com 180 páginas, e cruzar essa informação com um documento, por exemplo, o PCMSO. Então eu leio o PGR,
leia o PCMSO, cruza essas informações. Opa, tem um problema aqui no nosso PCMSO. A gente gera esse alerta dentro da própria plataforma, refletindo para os dois lados, tanto para quem está tomando o serviço, que pode ser o Tech Segurança na ponta, pode ser até a gestão de terceiros, eventualmente você tem algumas companhias que têm os caras de gestão de terceiros, e também para o fornecedor. O fornecedor, ele não quer, e aqui eu não vou generalizar, mas ele não quer, na sua ampla maioria, fazer alguma coisa errada propositalmente. Ninguém acorda efetivamente querendo fazer alguma coisa errada. Ele quer fazer a coisa certa. Eventualmente, ele vai errar. E aí, quando se você sinaliza para ele que ele está errado, cara, legal. Você está dizendo assim, olha, você errou. E aí tem a chance dele corrigir do lado de lá. Então, a nossa proposição é fazer com que, de novo, o trabalho que é repetitivo e muito difícil de fazer. E veja, aqui ler um documento não precisaria necessariamente ser um Tech Segurança. Por quê? Porque é uma situação que sempre veio assim. E o Tech Segurança acaba deixando de cumprir aquela obrigação que talvez seja deixar o ambiente mais seguro, que foi o que você mesmo relatou. Faltava tempo, eventualmente, para poder fazer uma análise do ambiente, entender como está a situação do ambiente. Por quê? Porque estava debruçado em burocracia. Então, o que a WeHandle vem suprir é muito uma lacuna de vou fazer análise de documentos, que seria muito custoso, muito difícil para o técnico de segurança fazer, chato, para justamente garantir que as informações sejam avaliadas com qualidade e libere tempo desse técnico para fazer a atividade que é mais importante, seja para a companhia ou seja para o próprio técnico. Então é nesse sentido que a WeHandle está caminhando. E é interessante, Rodrigo, a gente trazer para o pessoal que está em casa essa questão de fraude, né? O cara que assina um ASO e que o CRM não existe, e o cara que gera uma RT, que burla o sistema, tudo isso é captado junto à inteligência artificial que foi desenvolvido com a WeHandle, não é isso? Boa, legal. Acho que aqui tem 2 pontos importantes. Primeiro, nada disso que a gente falou agora há pouco, né, sobre essa capacidade de ler esses documentos, não é uma coisa genérica. Aqui tem pelo menos uns 6 a 8 anos de estudo super profundo sobre os documentos e tecnologia para garantir que a gente consiga extrair essas informações da maneira como deve ser feita e cruzar essas informações. Então aqui tem um viés muito daquilo que a gente desenvolveu dentro de casa para conseguir garantir isso. E acho que o segundo ponto aqui, acho que não menos importante, é fazer com que as fraudes possíveis sejam detectadas. E veja, isso o técnico de segurança também está tentando fazer do lado dele. Eventualmente é um copia e cola, é uma letra diferente, é uma assinatura que nitidamente foi copiada de algum lugar. O que a gente tenta colocar junto com essa tecnologia é essa capacidade de reconhecer e eventualmente cruzar com as informações de dados públicos. Por exemplo, uma ação muito recente agora do Conselho Federal de Medicina é conseguir analisar, por exemplo, os atestados que são de licença ou os atestados médicos sobre a questão de fraude. Isso está muito relacionado com número de CRM, isso está super relacionado com a assinatura, um médico existe ou não existe. A gente viu recentes casos, principalmente na Prefeitura de São Paulo aqui, um caso super atípico de médico, uma fraude lá sobre um atestado médico específico. Então o que a WeHandle vem colocando a tecnologia é garantir, ou melhor, mitigar a possibilidade de fraude. E aqui eu estou usando com muito cuidado a palavra mitigar, porque eventualmente a gente não vai conseguir captar 100% das coisas, assim como um ser humano não captaria 100% das coisas. Então a gente vem com uma peneira muito mais apertada do que seria eu fazendo, do que seria você fazendo, mas ainda assim, obviamente, com todo o cuidado do mundo aqui, tendo com você e a transparência, é que a gente faz isso no limite que a tecnologia nos permite hoje. E posso dizer que a gente tem combatido muitas possibilidades de fraude. E essas possibilidades de fraude às vezes são inocentes quase. E inocentes não é no sentido de eles não queriam fraudar, mas é inocente no sentido de achar que a inteligência artificial não pegaria. Já que eu estou mandando o documento para o WeHandle, é a inteligência artificial que vai ler, então não vai pegar a fraude. Ao contrário, a chance de pegar é muito maior do que se estivéssemos olhando eu e você ali como pessoas.
Porque um dos mecanismos é, por exemplo, cruzar com aquilo que tem no CRM. Esse médico existe? Talvez seja uma das perguntas mais constantes, assim. Será que esse médico é de verdade? Esse médico é um médico do trabalho? Ele tem essa especialização para assinar esse atestado de saúde ocupacional? Então são coisas como essas que a gente acaba olhando no dia a dia. Rodrigo Faustino é o idealizador dessa investigação. Poderia chamar de uma investigação para fazer a coisa certa? Ô Paulo, eu não gosto muito da investigação, porque quando você olha do lado do fornecedor, a gente quase parece assim, sabe, um Serasa, dizendo assim, cara, eu sou o cara que impede você de trabalhar. Uma lupa na mão? Tipo, não, ao contrário, eu quero ajudar o prestador de serviço a estar cada dia mais bem preparado para atender o cliente final, né? Como também falamos ainda há pouco, né? Acho que o menor objetivo de qualquer pessoa que acorda e levanta com o pé direito todo dia da cama não é fazer alguma coisa errada. Eventualmente ele pode, porque a circunstância pode levar a isso, mas ele não quer, ele não nasce para fazer isso dessa maneira. Então eu prefiro me posicionar como assim, uma excelente ferramenta para proteger quem está tomando o serviço, seja lá na ponta do técnico, seja gestão de terceiros, seja a gerência, seja a diretoria industrial, não importa, até ajudar o fornecedor a estar mais preparado. A garantia de quando ele tem uma resposta, que essa resposta possa dar para ele o cenário verdadeiro do que ele deveria fazer e que pudesse ser facilitador do que ele deveria fazer. Não adianta, por exemplo, eu responder assim, olha, o seu ASO está errado. Cara, o que ele faz com essa informação? Nada, ele não é capaz de fazer nada com essa informação. Agora, quando você diz assim, olha, o João, que está na página 32 do seu PCMSO, se for nominal, se for um cargo, poderia dizer, olha, o cargo tal que está na página 32, ele não apresenta tal coisa ou falta um cargo que está apresentado lá no seu PGR. Ou, ainda mais profundo, olha, o ASO do Pedro, que está aqui entregue por você, ele não tem todos os exames que estavam lá previstos no nosso PGR, e talvez, no nosso PCMSO, perdão. E o que talvez a pergunta seja na sequência tá bom, e qual é o exame que esteja faltando? Que tem a validade do dia tal até o dia tal. Tem previsto nele o exame A, B, C e D. No entanto, quando a gente olha para o seu PCMSO, ele diz que para essa dada categoria você precisaria ter o exame A, B, C, D e o F e o G. E estão faltando esses dois exames. Ó, vamos assistir um pouquinho do que o Will Handle tem para dar de solução para você que está em casa. Assiste um trechinho do vídeo aí para vocês se atentarem.